Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que vou te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. A gente vai falar hoje sobre esse medo que toda mulher que passa pela dor da traição sofre, que é o medo de ser traída novamente. Alguém aqui passa por essa dor? Alguém aqui tem esse medo? Perdoou essa traição, mas continua com medo de ser traída novamente? Toda vez que a gente tem esse medo, né, de ser traída novamente, sempre vão vir pensamentos à nossa mente. Quais são os pensamentos? Será que ele está me falando a verdade? Tudo que ele faz parece ser uma mentira agora. Alguém está passando por isso? E aí, você vai para um lugar onde você se sente insegura, desconfiada e ainda com mais medo. É assim que acontece aí com vocês? Vocês passam por esse ciclo também? De achar que tudo que esse marido agora está falando parece que é mentira? Ou pelo menos de se perguntar: será mesmo que o que ele está me falando é verdade ou é mentira? Ele já me mentiu tanto. E aí você faz o quê com essa desconfiança, com essa insegurança toda? Você pede a senha do celular, você fica mexendo no celular, você fica vasculhando as redes sociais desse marido, da terceira pessoa. Pede para ficar fazendo ligação por vídeo. Quem aí já fez isso? Clona o WhatsApp do marido, coloca Google, como que chama aquele Google rastreador, né? Coloca detetive atrás do marido. Gente, e tudo isso aqui traz pra gente uma falsa sensação de controle. Como se eu ficar controlando tudo isso, a senha do celular, o celular, fazendo todos esses movimentos que vocês normalmente costumam fazer, te traz uma segurança de que essa traição não vai acontecer novamente. Mas isso é uma grande mentira. Eu vou te explicar por quê. E aí, pessoal, olha só. Por que eu falo que isso é uma grande mentira, né? Estar nesse movimento de controle é uma grande mentira. Eu, do lado de cá, com os meus anos, né, trabalhando com mulheres, trabalhando com as terapias, gente, cada história que a gente escuta que vocês não têm ideia. E eu tenho certeza aqui que muita mulher vai se identificar com isso. Mulheres que depois descobriram a traição com parentes dentro de casa. Então, o que adiantava a senha do celular? Aconteceu a traição dentro de casa, num churrasco dentro de casa. Então, por que adianta? O WhatsApp, clone de Google, não funciona. Eu já ouvi muitas histórias, gente, de traições acontecendo dentro das igrejas, dentro das comunidades. Então, assim, você acredita, você quer a senha do celular, você quer o rastreador, mas você está ali dentro com aquela pessoa, dentro da sua comunidade religiosa, e as traições estão acontecendo ali dentro. Do mesmo jeito que está acontecendo dentro da academia, teve gente, que eu ouvi uma vez, que essa me deixou, duas, né, que me deixaram assim, essas eu ainda não tinha ouvido, não dessa forma. Então, eu vou explicar para vocês. Teve um movimento que foi assim, a mulher queria porque queria a senha do celular do marido, né? E aí, ele passou a senha do celular dela. Ela ligava para ele toda hora, ele é médico, né? Não sei se é ou continua sendo. Na época ele era médico. E ela ficava ligando para ele o tempo todo para saber onde ele estava. E aí, ele ligava para a secretária e a secretária falava assim: ele está aqui. Aí ela perguntava assim: mas ele saiu para fazer alguma coisa? Ele saiu para ir em algum lugar? E ela falava assim: não, ele continua aqui hoje, a tarde toda, desde depois do almoço. Nossa, mas ele não me atende, ele não me responde, né? E aí, o que ela fez? Ela pegou as coisas dela e foi até o consultório. E lá, realmente, ele estava lá e ele estava atendendo. A única coisa que ela não sabia era que a terceira pessoa era uma paciente dele. Ela marcava consulta médica para cometer o ato da traição. Então, gente, teve um outro movimento também que eu trouxe aqui para colocar para vocês. Ela já tinha passado por um processo de traição. Prestem isso, prestem atenção. Ela já tinha passado por um processo de traição e disse para ele assim: a gente vai continuar nesse casamento se você buscar ajuda. E esse homem foi buscar ajuda, estava passando com uma terapeuta, né? Durante um ano, mais ou menos, quando ela descobriu a traição com a terapeuta. Tudo isso, gente, é para dizer para vocês que a traição, ela vai entrar em qualquer lugar que tenha um espaço vazio.
Não adianta você ficar com essa falsa sensação de que a senha do celular, o WhatsApp, o detetive, isso daí vai fazer você confirmar um fato, confirmar um ato. Mas não é isso que vai impedir que você seja traída novamente. Faz sentido isso para vocês? Nós temos as consequências desse medo de ser traída novamente, que é o quê? Eu fico pensando nesse marido o tempo todo, né? Eu fico olhando para esse marido o tempo todo, eu esqueço da minha vida. A minha vida se torna a vida do meu marido. Aonde ele está, o que ele está fazendo, será que ele está mentindo, será que ele está falando a verdade, será que é isso mesmo? E liga e questiona, liga para alguém que você conhece no trabalho para saber se a informação que ele te passou é verdadeira ou não. Sua vida vira um inferno. Assim como quando você passa a vigiar a vida da terceira pessoa. Tem alguém aí que faz isso? Sabe quem é e entra no WhatsApp e entra nas redes sociais para saber se está lá, se não está lá, ou fica pedindo para o marido ficar postando fotos nas redes sociais para provar que está com você. Gente, é uma loucura tudo isso. É ou não é? Ficar nesse processo de ficar buscando essas comprovações não é dolorido a palavra, é desgastante. É desgastante. Com certeza, mulher, você vai chegar no final do dia exausta, porque a sua mente não para de funcionar o tempo todo. Será que isso é real? Será que é isso? E você vai tentando ligar os pontinhos, né? Que é aquele labirinto. Eu tô falando aqui para vocês, não é uma crítica, tá? Muito longe disso. Essa foi a forma como você deu conta. Foi a forma como você aprendeu a fazer todos esses movimentos. Eu trouxe esse tema aqui para vocês porque toda vez que a gente fica com esse medo de ser traída novamente, nós tentamos a todo custo preencher essa lacuna, essa necessidade de certeza dentro de nós. Então é assim, ó. Nossa mente tem uma necessidade muito grande de ter certeza. Então eu quero ter certeza que eu não vou ficar pobre. Eu quero ter certeza que eu não vou ficar doente. Eu quero ter certeza que eu não vou ser traída novamente. Eu quero ter certeza que ele me ama. Eu quero ter certeza que o meu casamento vai ser até que a morte nos separe, né? A nossa mente tem uma grande necessidade de certeza. Tem algum problema com isso, Paula? Não, desde que eu não utilize da forma não saudável para preencher essa certeza. Então, tudo que eu citei aqui, que vocês fazem hoje, é uma forma não saudável de preencher essa necessidade de certeza da mente. Vasculhando o celular, achando que isso é o que vai impedir uma nova traição. E eu trouxe aqui para vocês que isso não é real, né? De várias situações, de vários casos, de que essa necessidade do controle não adiantou de nada. Por quê? Porque onde existe um espaço, onde existe um buraco, existe um espaço para traição. Todas as vezes que você, mulher, esquece de si mesma, esquece de você, e começa a só olhar para o outro, por causa dessa necessidade de certeza que você tem, né? De que você é amada, de que ele ama só você, que ele só está com você, que ele não está te traindo, você corre o risco de ir para um lugar muito perigoso dentro da relação, que é a postura, o papel da mãe do seu marido. Aquela mãe que fica corrigindo toda hora, aquela mãe que faz cara de quem não gosta, sabe aquele olhar que se fosse fogo matava? Aquela mulher que fica nessa postura da mãe, que fica recriminando o tempo todo, que fica vigiando o tempo todo. Esse é o papel da mãe. E estar nesse lugar da mãe faz com que a gente se distancie, porque marido não sente atração, não sente desejo por mãe. Ele sente por esposa, ele sente pela mulher. Então, toda vez que nós estivermos nesse lugar aqui, nós vamos nos distanciar. E é por isso que esse ciclo sempre se repete, né? Então, quanto mais medo, quanto mais insegurança eu tenho, mais eu aumento o meu controle, porque eu tenho maior necessidade de certeza, e aí eu vou aumentando o buraco, vou aumentando o afastamento, e aí eu tenho mais insegurança, mais dúvidas, mais necessidade de certeza. Tá fazendo sentido isso para vocês? O ciclo, como isso funciona? E é por isso que a gente não consegue sair desse lugar sozinha? Digam para mim se fez sentido até aqui. Porque eu me lembro da Tati, da T10, e a Juliana, da T11. Todas as duas eram mulheres que controlavam até a sombra dos seus maridos. Controlava até para saber se a respiração estava ofegante demais ou não. A Tati chegou a ter movimentos
que ela escrevia no papel os detalhes. Os detalhes da traição, mostrava para o marido para ele confirmar se aquilo que ela, com um pouco de informação que ele falou, era verdadeiro ou não. Gente, que vida essa pessoa vive? Que vida essa pessoa vive? Só depois que elas entraram na jornada da lógica dos relacionamentos, que é a minha mentoria de 4 semanas, só depois que ela entrou nesse processo, ela conseguiu, logo na primeira aula, dentro do nosso primeiro pilar da jornada da lógica dos relacionamentos, nós temos uma aula que nós listamos as necessidades da mente, inclusive essa necessidade de certeza, e a gente substitui essa necessidade de controle de uma forma não saudável por uma forma saudável. Tá? Logo na primeira semana, a gente já faz esses movimentos, porque é um trabalho terapêutico de destravamento, tá? Logo na primeira semana. E na segunda semana, dentro da jornada, nós já vamos olhar para a mente dos maridos. Então, nós temos 5 tipos de mente de marido. E aí, na segunda semana dessa jornada da lógica dos relacionamentos, nós temos uma ferramenta que nós trabalhamos com os tipos de mente desse marido. Então, eu paro de trabalhar por suposição. Quando eu entendo qual é o tipo de mente do meu marido, como ela funciona, qual é o processo de dor desse tipo de mente, qual é o recurso desse tipo de mente, aquilo que eu tenho dúvida hoje, aquilo que eu acho que é uma mentira, tudo isso a gente consegue olhar com essa ferramenta. Então, toda vez que a gente vai usando de ferramentas, de conhecimento, de prática, de acompanhamento, a gente vai saindo desse lugar de medo e vai transformando a nossa dor, o medo, em coragem, em força, para ir ainda mais longe, para viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, vamos seguir aqui, ó. Resultado. Isso é muito importante. Se eu continuo nesse lugar, eu não entendi, eu acho que essa teoria da Paula aí não funciona. Eu vou continuar fazendo exatamente tudo que eu estou fazendo. Vou continuar mexendo no celular, vou continuar querendo senha, vou continuar bloqueando, buscando as informações nas redes sociais. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o seu comportamento de desconfiança, de insegurança, de distanciamento, vai fazer com que esse marido pense exatamente assim. Viu? Eu errei, eu já pedi perdão, você já me perdoou, eu disse que não ia fazer mais, mas a nossa relação não muda. A nossa relação tá fria. Ou se não, mulher, tudo que eu faço parece que tá errado. Eu não aguento mais esse movimento. Então, 2 respostas. Uma nova traição, então já agora que eu tô errando em tudo mesmo, então agora eu vou errar de verdade. Ou um pedido de divórcio, tá? Então, continuar nesse lugar traz consequências. E consequências gravíssimas, como uma nova traição e um filho fruto dessa traição. Para algumas mulheres que estão chegando aqui agora, isso pode ser um absurdo, mas isso tem acontecido com cada vez com mais frequência. Por quê? Porque ninguém olhou para a primeira traição. Ninguém curou, ninguém superou a dor da primeira traição. E aí vem uma segunda traição, uma terceira traição, ou até mesmo na primeira traição, né? Um filho fora desse casamento. Então, tome muito cuidado com as consequências das nossas escolhas. Por isso que essa jornada de autoconhecimento ela é tão importante na nossa vida. Para a gente saber, opa, se eu for por esse caminho, eu vou ter esse resultado. Mas se eu mudar o meu caminho, se eu buscar conhecimento, se eu escolher fazer a mudança, se eu olhar para os meus 50%, eu posso ter um resultado diferente, tá? Lembrando aqui, gente, é importante que vocês saibam que superar a dor da traição não é algo passivo. Não basta só querer. É preciso fazer acontecer. É preciso estar disposta a fazer as mudanças. Então não adianta nada eu falar que eu quero superar a dor da traição, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo tendo os mesmos comportamentos. Hoje, na aula de hoje, o que eu deixo para vocês? Parem de ser a mãe dos maridos de vocês. Parem de ser a mãe do marido de vocês agora. Toda vez que vocês se colocar nesse lugar de mãe, de juíza desse marido, vocês vão se afastar cada vez mais. Aqui, Naninha, ninguém fala em perdão. Perdoar nunca é a solução. Gente, talvez você me pergunte assim, Paula, com conhecimento, então, é possível impedir que eu seja traída novamente? A minha resposta para você é sim, e a minha resposta para você é não.
Calma. Calma que eu vou te explicar por que sim e eu vou te explicar por que não. Porque sim, toda vez que você tem conhecimento, você tem a base. A base da mudança, a base daquilo que precisa ser mudado. Quando você tem a base do conhecimento, você identifica aquilo que você precisa mudar, aquilo que realmente precisa ser mudado. Presta atenção, não é aquilo que eu quero mudar, não é aquilo que o meu marido quer que eu mude, é o que precisa ser mudado. É o que leva o casamento para uma relação saudável, ok? Quando eu estou disposta a isso, quando eu estou disposta a olhar para esses buracos, a fazer essa mudança e começar essa mudança primeiro por mim. Por quê, Paula? Porque quando a gente muda, tudo à nossa volta muda também. Não é possível você mudar e tudo à sua volta continuar igual como era antes, ok? Paula, por que não? Por quê? Se você levar todo esse conhecimento só para sua cabeça cabeçuda e ficar assim, ah, tá, entendi. O que você fez de mudança? Nada. Eu continuo querendo saber detalhes da traição. Eu continuo vasculhando as coisas do meu marido. Eu continuo colocando ele em xeque-mate. Eu continuo sendo a mãe do meu marido. Adianta, gente? Adianta alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Quando você continua contando a sua mesma história de dor. Mulher, não adianta você vestir o personagem da mulher traída. E essa personagem não vai te levar a lugar nenhum. Paulo, você está dizendo então que eu sou uma farsa? Não, eu reconheço a sua dor, eu vejo a sua dor. O que eu estou te dizendo é que você ficar se vitimizando nesse lugar, olha o que ele fez comigo, olha como isso é difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido. Nós estamos aqui vivenciando essas aulas para essa mega maratona que vai acontecer agora do dia 22 ao dia 28 de maio, 100% online gratuito, para que você vá para esse lugar, mulher. Presta atenção. Presta atenção que é difícil, porque eu já vi essas mulheres cometendo esse mesmo erro. Eu estou falando da solução e ela está se entretendo aqui falando da dor dela. A sua dor, a minha dor, a dor da Ana, a dor da Alessandra, a dor da Gilmara, a dor da Ideias, a dor da Silvana, a dor da Eliane. Gente, é dor. Passou pela traição, é dor. Não adianta a gente ficar olhando para a dor somente. A gente precisa olhar agora para a solução. Se você continua só falando que é difícil, só falando e reforçando a sua dor, presta atenção. Na nossa mente, tudo aquilo que a gente dá foco, a gente amplia. Se você só fica falando da dor, o que é que você está dando foco, mulher? Na dor ou na solução? Então você precisa parar de ficar só olhando para a dor e começar a olhar para a solução. É fácil? Não. Mas o que é fácil nessa vida? Você vai ter que escolher qual é o difícil que você quer encarar. Você quer encarar o difícil da solteira, da mulher traída, da mulher casada em sofrimento, da mulher divorciada, da mulher viúva? Qual é o difícil que você quer encarar? Gente, relacionamento é vida. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. A gente está aqui para aprender a se relacionar. Faz sentido? Então, é muito importante que vocês entendam. Se você continuar, ficar olhando para a dor, sem focar na solução, você não vai sair do lugar. Você vai sair do meu perfil, você vai buscar um outro profissional, depois um outro profissional, e você vai ficar cada vez mais amarradinha nessa dor. Outra coisa que não vai te impedir de ser traída novamente. Quando você quer que ele faça a mudança porque você quer. Quando você diz assim, você me traiu, então eu te perdoo, mas agora você precisa mudar. Agora você precisa mudar. Agora aqui em casa é do meu jeito. Agora eu vou te mostrar como é que tem que fazer. Ferrou. Ferrou. Não vai funcionar. Aí que ele vai te trair mais ainda. E presta atenção na diferença, porque a diferença é sutil para muitas mulheres. O que isso quer dizer? Quando você está mandando ele mudar, porque isso é o mandar. Quando você está mandando ele mudar, o que você quer, porque ele te causou uma dor, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. O processo de aprendizagem aqui dentro da jornada lógica dos relacionamentos, a minha mentoria fechada de 4 semanas, ninguém aprende porque eu falo. Porque eu falo para Francilene assim, tá errado.
Não é assim que faz. É assim que faz. Ela não aprende assim. Ela aprende quando eu mostro para ela um caminho. Que se ela vier por esse caminho, vai dar ruim e não é o que ela quer. Então, para ela conseguir o que ela quer, que é superar a dor da traição, ela precisa seguir um outro caminho. E a Francilene cai na cabeça dela que ela fala assim: opa, eu tô errando. Se eu quero esse resultado, eu preciso mudar. Ninguém precisa mandar você fazer nada. Imagina, gente. Imagina a gente mandando nossos maridos de bigode fazer alguma coisa porque a gente quer. Isso nos afasta ainda mais deles. Como é que eu faço então, Paula? Eu faço a mudança. Eu mostro para ele agora que existe um caminho de solução. E que se realmente for importante para ele continuar ao meu lado, ele vai precisar também fazer as mudanças dele, porque eu já fiz as minhas. Então ele entende que, opa, essa é uma nova mulher. Essa mulher aí eu não conheço. Então, se eu quiser ficar ao lado dessa mulher realmente, se eu quero o perdão dessa mulher, eu preciso mudar. Mas eu preciso mudar porque eu entendi que eu preciso mudar para continuar ao lado dela. E não porque você está mandando como mãe desse marido. Bombástico, né? Esvaziem a xícara, gente. Eu nunca vou falar para vocês aqui coisas óbvias. Sempre são coisas, questões fora da caixinha. E são difíceis de ouvir. Eu sei que são difíceis de ouvir. Não é fácil, mas é preciso. Mulher, não adianta você ficar escrevendo de letras garrafais as suas perguntas, porque eu vou te dizer exatamente o que você precisa ouvir. E muitas vezes o que você precisa ouvir não é a pergunta que você me manda, né? Às vezes você pergunta: "Ah, mas ele não me dá a senha do celular". Dane-se a senha do celular, não é isso que resolve. Não é isso que funciona. Você pegou várias coisas no celular e agora? E agora? O que você faz com isso? Por isso que você precisa estar aqui. E aí tem um outro movimento também. Paula, eu fiz as minhas mudanças, eu fiz as minhas mudanças e ainda assim ele não quer mudar. Eu fiz todas as minhas mudanças, eu perdoei, mas ele não quer mudar. Aí, mulher, a gente precisa entender que cada um dentro dessa relação tem que fazer o seu 50%. Você jamais vai poder fazer 100% dessa relação. Você precisa fazer 50, ele precisa fazer 50. Não funciona assim. Então, você fez o seu 50%. Você superou a dor da traição agora e você não sente mais culpa. Que se esse marido escolher não ficar, essa é uma escolha dele. E ele vai se arrepender da grande mulher que ele deixou passar na vida dele, tá? Exatamente. De um jeito mais carinhoso, né? Ele vai se arrepender da mulher que ele perdeu. E isso é uma coisa que você vai provar para você e para ele, inclusive, porque ele vai ver isso, a grande mulher que ele perdeu, tá? Mas lembrando, gente, casamento saudável precisa ser uma escolha. Não pode ser no controle, não pode ser no dedo apontado na cara, não pode ser na mãe mandona, não pode. O relacionamento saudável precisa ser uma escolha. E se ele escolheu não ficar, então, lembre-se que por muitas vezes esse casamento já acabou. E é você que está tentando se manter nessa relação por uma outra dor que é sua. Uma dor de rejeição, uma dor de abandono, uma dependência emocional e tantas outras coisas que agora é o seu momento de olhar, tá? E às vezes a traição tá vindo te mostrar isso. A traição traz pra gente uma mensagem. Nós precisamos entender qual é a mensagem que essa traição está querendo nos mostrar. O que é que não estava bem na nossa relação? O que é que precisa ser mudado? A gente precisa curar essa ferida, de dentro para fora, tá? E a gente só consegue curar isso quando a gente fica frente a frente com a dor e não tentando fugir dessa dor, tá? Então, quando você faz todo o seu processo e ainda assim ele não fica, lembre-se, você superou a dor da traição e vai sair desse casamento agora sem culpa. Mas se você não supera a dor da traição, você vai querer ficar nesse casamento a todo custo. E você não vai deixá-lo partir. E isso é muito dolorido, sabe, gente? Porque a gente precisa primeiro se amar, para depois amar uma outra pessoa, para depois permitir que a outra pessoa nos ame. E se a gente entende que o outro escolheu partir e ainda assim eu quero que ele fique a todo custo, isso é um mal que você está fazendo para você. E é por isso que toda a nossa jornada, a lógica dos relacionamentos, é um olhar para nós. É um olhar para você, mulher. Primeiro a gente se cura, depois a gente cura as nossas relações.
tá bom? Ele me traiu e fala que está trabalhando fora, mas sei que ele deve estar com outra. E tudo bem. O fato dele estar trabalhando fora ou não, presta atenção, criatura. Se existe um buraco na sua relação que não está sendo visto, não está sendo olhado, esse homem pode trabalhar na sua frente, olhando para você. Ele vai te trair do mesmo jeito. Isso não importa. O que importa, gente, causa raiz. O que é que trouxe buracos para essa relação? O que é que está adoecendo essa relação? O que é que fez com que vocês estivessem se distanciando nessa relação? E por que que você não viu isso? Para onde você estava olhando quando essa traição estava acontecendo? Ok? Então, as minhas aulas são exatamente fora da caixinha. Por isso eu preciso que vocês venham para essas aulas de xícara vazia, tá? Para vocês. Tem hora, gente. Eu lembro que tinha umas alunas minhas que falavam assim, antes de entrar para a jornada. Ela falava assim: Paula, tinha coisas que você falava que eu odiava você. Eu saía da sua live, depois eu entrava de novo. Eu saía, porque as coisas que você falava tocava aqui dentro do meu coração. E era exatamente o que eu estava fazendo. Isso me machucava, porque eu não sabia fazer diferente. Até que eu entrei na jornada, até que eu superei a dor da traição, e agora eu entendo as coisas que você quer dizer. Então, você que está chegando aqui agora, respira e fica. Tudo aquilo que eu falar para vocês que doer, anota, marca, porque isso vai fazer sentido para você no seu processo. Tudo aquilo que está te fazendo virar a chave é muito bom, mas tudo aquilo que dói quando eu falo, anote, porque isso é algo que você precisa olhar. O que é que eu não posso fazer então? O que é que eu tenho que parar de fazer agora? O que é, mulherada? Escrevam aí para mim. O que é? Qual é a sua lição de casa? O que é que eu tenho que parar de fazer agora? Parar de controlar, parar de mexer no celular, para. Quando seu marido perceber que você parou, a primeira coisa que ele vai te falar é: você tá me traindo, né? Você tá me traindo. Você vai ver só. Vocês vão virar o jogo. Gente, vocês vão virar o jogo. Vocês precisam de sabedoria, conhecimento para virar todo esse movimento. Sair do lugar de mãe, de se culpar, do julgamento. O que mais? Parar de viver a vida do marido, viver a minha. Isso. Parar de achar que fazer essas coisas vai me trazer segurança, vai impedir que novas traições aconteçam. Achar que estar nesse controle aí vai fazer com que você supere a dor da traição, ou até mesmo vai restaurar o seu casamento, mulher. Isso é mentira, isso é ilusão, isso não vai acontecer. E quer ver como eu tô te falando a verdade? Você tá fazendo isso até agora. Eu não sei há quanto tempo você passou por essa dor da traição, mas você já tá fazendo isso há um tempão. Tá funcionando? Você conseguiu superar a dor? Você conseguiu restaurar o seu casamento? Você conseguiu aumentar a sua confiança? Não. Então, para a gente ter resultados diferentes, a gente também precisa ter comportamentos, a gente precisa fazer mudanças. Tudo isso, gente, continuar nesse lugar vai te adoecer, vai trazer doenças emocionais para você, vai trazer doenças físicas para o seu corpo, vai adoecer os seus filhos, vai adoecer o seu lar. É isso que vocês querem? Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer e tudo aquilo que a gente precisa deixar de fazer, precisa ter um motivo muito importante para a gente fazer algo ou deixar de fazer algo. Olha só, ninguém para de fumar porque faz mal para a saúde. Você precisa parar. Muita gente para de fumar porque está quase morrendo. Você sempre precisa de um motivo muito forte. Todo mundo sabe que ir para academia faz bem, mas nem todo mundo vai. Por quê? Porque você precisa de um motivo muito forte. Então você está sabendo, mulher, qual é o motivo muito forte que vai te levar, se você continuar olhando para esse lado desse marido, querendo saber os detalhes dessa traição, continuar nessa postura de mãe desse marido. Se não é isso que você quer para sua vida, pare com esse movimento agora. Mas eu estou te trazendo um motivo, eu estou te falando por que você precisa parar de fazer isso. Se você quiser superar a dor da traição. Se você quiser continuar vivendo esse inferninho que você chama de casamento, continua. Faz exatamente o que você está fazendo, porque você está fazendo certinho o caminho do fim. O caminho do fim do seu casamento, da sua família, da sua paz, da sua saúde. Esse é o caminho perfeito da destruição, tá? Esse é o movimento. Inclusive do divórcio, tá? Porque quando a gente fala sobre
separação, não acho que quando eu separo, eu paro de sentir dor, tá? A gente vai falar em outras aulas bastante sobre essa questão do divórcio também. E para fechar aqui, Paula, então o que é que eu preciso fazer? Eu vou deixar de olhar o celular, vou deixar de ser a mãe dele, vou deixar de julgar. O que eu preciso fazer no lugar disso? Eu sempre falo que relacionamento é como se fosse um jardim. É um jardim onde a gente precisa cuidar desse jardim para que as borboletas venham até esse jardim. Fica comigo, presta atenção, esvazia a xícara. O que eu preciso fazer para ter um relacionamento saudável? Alguém aqui já tentou caçar borboleta? Alguém aqui já tentou caçar uma borboleta? Porque é muito difícil. É muito difícil conseguir colocar uma borboleta dentro do pote. O que nós fazemos para atrair as borboletas é cuidar do nosso jardim. É estar ali sempre com um jardim magnífico, para que as borboletas venham até você. E quando você supera a dor da traição, o processo que eu vou te ensinar a fazer é cuidar desse jardim. E sabe que essas borboletas não vai ser só seu marido que vai ficar pousando no seu jardim, não, tá? Isso é um outro movimento que a gente vai ter que começar a olhar. Os homens vão começar a te olhar com outros olhos. Eu sei que não é isso que você quer para sua vida. Eu sei que é o seu casamento de volta, restaurado, que você quer ter na sua vida depois dessa traição. Mas é muito importante esse movimento para que seu marido veja a grande mulher que ele está perdendo. Porque todo homem gosta de desafio. Todo homem gosta daquilo que os outros homens querem ter para eles e que só ele tem. Então, quando a gente cuida do nosso jardim, as borboletas vêm até nós. Quando a gente fica correndo atrás das borboletas, as borboletas vão para cada vez mais longe de você. E nosso processo aqui é aprender a cuidar do nosso jardim. Faz sentido para vocês? E como que eu começo a cuidar desse jardim? Fazendo exatamente tudo isso. Deixo de olhar o celular, começo a cuidar mais de mim, porque é muito importante que você volte a ser a pessoa mais importante da sua vida, ok? Quando eu faço esse movimento, eu começo a cuidar do meu jardim. Eu começo a cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus comportamentos. E nesse jardim aqui, começa a florescer. E as borboletas começam a querer pousar nesse jardim. Faz sentido para vocês? O que eu disse até aqui? O que vocês levam de hoje nessa aula? Esses, gente, são alguns dos erros que a gente está cometendo e a gente não sabia, a gente não tinha esse olhar, não olhava por esse lugar. O que é que você vai fazer para cuidar do seu jardim amanhã? E se você quiser compartilhar isso comigo, com outras mulheres, vai lá, tira uma foto do que você está fazendo, me marca, @PaulaAbreuOficial, que eu quero ver o quanto você está cuidando desse jardim. Combinado? Fechou, gente? Ó, beijo no coração de vocês, espero que tenha feito sentido para vocês, tenha ajudado vocês, assim como foi bom para mim. Um beijo. Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus.